Voltamos, gente, com o nosso momento podcast aqui na Unisul, no Festival da Criatividade. E eu tô recebendo aqui agora, no nosso bate-papo, o Eduardo Silva. Ele que é neuropsicanalista, um cara que tem uma jornada empresarial incrível, mas que nos últimos anos se dedicou a entender um pouquinho mais como que funciona a mente humana, como que funciona essa questão da propaganda, como que convence uma pessoa. E assim, ele teve uma palestra de manhã, gente, que eu tive a oportunidade de assistir um pedacinho e foi impactante. Então, Eduardo, seja muito bem-vindo aqui no nosso bate-papo. Falar sobre esse assunto é extremamente interessante, porque é o tempo que estamos vivendo, né? O tempo das telas, da informação, o tempo todo, aquele monte de audiovisual invadindo a sua cabeça, sua mente, seus pensamentos, e pouco se fala enquanto isso vamos dizer assim, influencia nas nossas decisões, né, na nossa tomada de decisão rápida ou não, nosso comportamento, tudo isso. E eu vi que você trouxe esse assunto ali na nossa palestra. Sim, e eu queria dizer, primeiro, seja muito bem-vindo, falar um pouquinho quem é, né, o Eduardo Silva, e depois falar sobre esse assunto que está tão em alta e que precisa ser discutido. Sim, exatamente. Um assunto que ele tá urgente, né? Ele precisa falar mais. Como ela falou, minha formação vem da administração, propaganda e marketing. Posteriormente, na neuropsicanálise, psicanálise, terapia cognitivo-comportamental. E eu busquei entender todo esse comportamento, primeiramente do mercado, a ideia de gestão, né, do empreendedorismo. A gente nunca deixa de empreender, né? Qualquer negócio que a gente quer executar, pode ser uma clínica, pode ser uma loja, qualquer coisa, a gente está empreendendo e se conectando com a mente das pessoas. Né? Oferecer o meu serviço como terapeuta, eu estou mostrando aqui a minha composição profissional para que ele entenda que eu posso ajudar de alguma forma. Assim, qualquer profissional faz isso no mercado ou deveria fazer. Né? E o tema que a gente trouxe foi linkando com a criatividade, a questão, coloquei ali um tempero que foi o excesso de telas, que foi essa profusão mesmo de sistemas, de tecnologias, do brilho da tela constante no nosso dia a dia, e o quanto isso está afetando o nosso comportamento e as nossas relações. E levando para esse assunto, né, não tem como a gente não falar, porque assim, é a primeira vez na história que a gente encontra no mercado de trabalho 4 gerações, né? Porque as pessoas estão vivendo mais, elas estão muito mais produtivas, então elas não querem parar de trabalhar cedo. Então essa galera ainda tá lá no mercado de trabalho. E aí foi vindo para minha geração, a geração dos meus filhos, e aí você vê uma mistura gigantesca de comportamentos dentro de uma mesma organização. E aí a gente vê a dificuldade, por exemplo, que os líderes estão tendo, porque geralmente os cargos de liderança estão entre 35 e 45 anos, essa é mais ou menos a faixa para mais, e aí vem um jovenzinho, 14, 16 anos entrando no mercado de trabalho, uma visão totalmente diferente, e tá tendo um conflito gigante, Eduardo, para conseguir que esse líder, esse cara que já tá lá, consiga inserir essa pessoa a ponto dela ser tão produtiva quanto é a minha geração, por exemplo. E eu queria que você pudesse falar o quanto que toda essa exposição à tela tem a ver com essa produtividade, tem a ver com eles não conseguirem se sentir parte, pertencentes, e o que a gente pode fazer para solucionar um problema que é real. Sim, exato. É um problema, como a gente falou, é um problema urgente. Eu sou cofundador do Treinamente, Centro de Aprendizagem, aqui em Palhoça, onde a gente recebe famílias que vêm justamente com esses conflitos, né? E vêm, obviamente, nos procurando em função da ideia de diagnóstico de transtornos que estão muito evidentes, né? A tecnologia da saúde mental está também evoluindo bastante. Então, transtornos como o TEA, o TDAH, os transtornos em geral do neurodesenvolvimento, né? Eles atuam diretamente nesse conflito, que tu comentaste, e esse choque de gerações, principalmente nas questões do que há muito tempo atrás nós não tínhamos contato com tantas informações.
quem detinha mais informação era os nossos pais, nossos avós. Eles estavam lá no mercado de trabalho, na linha de frente. Né? Então, a gente aborda isso na palestra também. Hoje, em 24 horas, qualquer pessoa com um celular tem mais informação do que uma pessoa no século XIX tinha em 40 anos. Uau. Essa é uma estatística, uma pesquisa inglesa. E só com essa informação a gente já quase que tem a resposta por que de tanto conflito. Porque eu recebo todos os dias aqui informações e muitas vezes eu me acho super produtivo, me acho poderoso em dar opiniões mais aprofundadas e não percebo o quanto isso está me tornando superficial. Né? Porque deter a informação não quer dizer que eu saiba usar. Sim. Então, saber usar precisa da elaboração, precisa de criatividade, precisa de um projeto. Né? Qualquer informação, desde a minha relação com alguém, né, com meu cliente, com meu familiar, até uma relação de negócios. Então a gente precisa, sim, empreender a questão das informações. E com essa profusão de telas, essa super disponibilidade, a gente acabou deixando passar isso. Então hoje a gente vê crianças e adolescentes com um comportamento de vício mesmo, que é o mesmo vício de qualquer outra substância, é o mesmo mecanismo que vicia, o mecanismo cerebral. E para reverter esse quadro, claro que tem que ter muita paciência, tem que ter um olhar clínico, né? Por isso, lá no treinamento a gente recebe pessoas com essa queixa, né? De transtorno de tela, né? Do vício de tela. Está ampliando os sintomas de outros transtornos, como TEA, TDAH, e acaba confundindo tudo. Então é preciso uma análise minuciosa daquele comportamento, daquela família, daquela criança, daquele adolescente, para ajudar a ter uma melhor qualidade de vida e, obviamente, se inserir de forma mais efetiva e real no mercado de trabalho, porque aí a gente vai ali para a questão das redes sociais, né? As redes sociais estão tirando também esse foco, estão me dando a ideia de super pertencimento, né? Aquelas bolhas sociais, ideologias, questões que eu acho que são congruentes ao que eu penso e acho que eu estou pertencendo, né? Mas na verdade eu estou perdendo a minha capacidade de reflexão, né? De negociação, de entender que o outro pensa diferente. Temos então aí uma sociedade que está bastante, infelizmente, egoísta, né? Tá muito introspecta, e o que a gente cita também na palestra ali, com essa profusão, mesmo com essa profusão de tecnologia, de recursos, de acessibilidade, o sentimento de solidão no mundo ele é altíssimo. A depressão no mundo cada vez altíssimo, mais, né? tem aumentado muito e incidindo agora em crianças e adolescentes. E, Eduardo, levando para essa questão mesmo desse excesso de telas, a gente pode se dizer que o excesso de informação bloqueia a criatividade? Bloqueia porque quando eu não tenho essa visão, eu só permito que as informações fluam ali durante o dia, eu acabo não filtrando ou permitindo que elas me direcionem, né? Que elas me direcionem para as questões comerciais, questões sociais. Então eu passo a servir a tecnologia e não a tecnologia me servir, né? Como deve ser, deveria ser o correto. Então eu passo a ser dependente, talvez. Eu postei uma foto, aí eu fico esperando aquilo, fico esperando aquele like, fico esperando aquele grupo, fico esperando meus amigos curtirem, e isso faz com que eu bloqueie todo o meu processo criativo, meu processo de reflexão diária sobre as coisas que me acontecem, e isso incide também na questão profissional, onde eu me limito para não me expor. E eu vou dizer agora sobre o nosso momento, né? Eu não fui sempre criadora de conteúdo, isso aqui também é novo para mim. Minha formação é matemática e administração de empresas. Eu vim desse mundo empresarial até pouquíssimo tempo, acabei de fazer transição de carreira. E quando eu falo muito sobre essa questão da criatividade, dos meus processos criativos hoje, aonde eu menos busco é nas telas, a inspiração. Às vezes um livro me inspira mais, um passeio, né? O contemplar. Eu falo que o contemplar, às vezes, o excesso de tela fez com que as pessoas perdessem, vamos dizer assim, o desejo e o prazer de contemplar. Nós moramos num lugar privilegiado em relação às belezas. Só que quem nasceu aqui parece que não enxerga mais.
porque se tornou comum. E aí se enfia dentro de uma telinha e só vê o que tá ali, mas se esquece de olhar que tudo é criatividade. Se a gente for olhar para os desenhos das pedras, para como que a praia se desenha, tudo isso é algo assim que vai elevar o teu nível de criatividade e vai virar uma referência para você quando você precisar criar alguma coisa. E eu realmente tenho visto na juventude uma falta de criatividade imensa. A gente tem como um princípio muito básico, né, na nossa empresa de trazer jovens, porque eu gosto da energia deles, eles têm realmente uma energia vital que é deliciosa de se conviver, ao mesmo tempo que eu tô passando por essas dificuldades, de ter que lidar com a produtividade deles que é baixíssima, e na cabeça deles, nossa, eu tô morto e cansado. Cansado do quê? E aí vai o cansado do quê, né? E esse cansaço tem um fundo de verdade que é a superexposição aos estímulos. Né? Porque a contemplação, ela me dá a possibilidade de pensar em soluções, pensar em caminhos. Né? A reflexão, ela nos traz para a vida, ela nos traz experiências sensoriais, que é contemplar um vento, a praia, o cheiro do pão, né? Fazer um café. Né? Qualquer coisa que a gente esteja fazendo, é necessário que nós estejamos, né? Que a gente esteja presente. Sim. Então, isso se manifesta nas coisas mais simples. E quando eu tenho esse super estímulo de telas, o meu cérebro entende que eu já vivi aquilo tudo. Só que ele só pega a parte que cansa. Sim. Ou seja, vi aqui uma paisagem, vi a fotografia do meu amigo viajando, recebi uma curtida de uma foto que eu postei, do prato de comida que eu comi. Então, o cérebro entende que aquilo já foi vivido de alguma forma, mas o meu organismo, em geral, não viveu aquilo. Né? Então, isso, num estado mais avançado, mais exagerado, isso me traz até um sentimento de frustração, um sentimento de que há pouco tempo eu me sentia super produtivo, mas agora eu me toquei que eu não sou. Então, isso me traz um processo já de apatia, né? E para um caminho à depressão, muitas vezes. Uau, que forte, né, isso. Eu acho que... E é por isso que a gente tem que falar, porque às vezes a gente não entende por que as pessoas estão ficando cada vez mais doentes e cada vez mais jovens também, mas que isso tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo. E aí agora eu queria que você falasse de algo que às vezes as pessoas não viraram a chave ainda para entender como que as grandes indústrias de marketing estão usando isso a favor delas. Sim. Porque por mais que você não acredite, toda história que é contada, seja através de uma foto, de um vídeo, ou de qualquer coisa que você assiste na internet, tem um viés econômico, é para te vender alguma coisa. Então, tem que se acordar para isso e rápido. E como que as grandes marcas estão se aproveitando desse momento para só vender para um consumo exagerado? Sim. E a gente é obrigado a dizer que é um mercado muito fácil de vender, porque a sociedade em geral, o brasileiro em média passa metade do tempo que se passa acordado, ou seja, 9h30 na tela, olhando a tela de alguma forma, seja trabalhando, a ideia de entretenimento. Então isso é um prato cheio para a indústria, né, para o marketing, né, porque o meu produto principal não é o que eu estou vendendo, o produto principal é a pessoa que está do outro lado. É a audiência. É a audiência. Né? Então, obviamente, a gente precisa respeitar que a sociedade avança, que as tecnologias avançam. Precisamos, sim, compreender como utilizar essa tecnologia para uma coisa mais sutil, um movimento mais suave de mercado. E não uma forma de não ter um ganha-ganha. Um lado está quase sempre ganhando porque o outro lado está em desvantagem. Sim. Né? Porque eu já entendi o perfil psicográfico daquela pessoa que está do outro lado, só vou enviando as sugestões, né, e obtendo lucro com aquilo. Então, a gente está em desvantagem em relação a isso, infelizmente. Justamente pela falta de consciência desse aparelhinho que está na minha mão. E como eu observo e percebo que chegou a hora de pedir ajuda de um profissional? Eu tenho em casa 2 adolescentes, eu tô vivendo uma situação, ou mesmo eu tô começando a me sentir muito angustiada e tal. Quando que é o momento de olhar e falar assim, epa, vou acender uma luzinha de alerta aqui, tô precisando de ajuda? Sim. A gente precisa perceber que é necessário trazer para a consciência qualquer problemática que nós passamos na vida, é necessário que a gente traga para a consciência. Buscar uma terapia é uma tomada de consciência. Né?
Depois os processos terapêuticos vão entender tudo que eu estou passando e vou buscar esse ajuste. Como é que eu percebo os sinais de alerta? Né? É o tempo de tela, a exclusividade de tela, porque muitas vezes a criança chegou da escola e vai direto para o joguinho ou direto para o celular. Não tem uma rotina onde vai, por exemplo, tomar um banho, comer, depois vai fazer as tarefas, depois sim vai para a tela. Outro sinal é quando eu imaginei que uma regra faria efeito e essa regra única não está fazendo efeito. Por exemplo, dificilmente alguém chega em casa e desliga o modem. Nós vamos das 6 da tarde até as 10 da noite, não tem modem, ou outro horário, né? Sim. Dificilmente alguém faz isso. Então, a gente costuma orientar as famílias, assim, não precisa uma profusão de regras, não precisa uma lista de mais uma ou duas regras, mas que ela seja cumprida. Sim. Sabe? Então, o sinal de alerta é quando eu não estou dando conta disso. Quando eu peço para o meu filho a tomar um banho e jantar, ele está lá deitado olhando a tela. Ou deixou de fazer a tarefa para entregar na escola, porque ficou na tela, ficou falando com um amiguinho, ficou no jogo, né? Ou o adolescente que ficou lá no quarto, enclausurado. Você comentou uma coisa de manhã que na hora acendeu um alerta na minha mente, né? Sobre o adolescente que perdeu todo o horário da manhã e quando ele percebeu, ele tinha ficado horas ali na tela achando que tinha ficado 20 minutos, né? E aí, recentemente, o meu filho de 14 anos, a gente acordou, a gente já não tem mais essa rotina de ter que acordar tão cedo, porque nós trabalhamos até muito tarde. Então, minha rotina e do esposo, às vezes, é diferente da rotina dos meus filhos. Mas eu ensinei eles a se virarem, né? Então, quem tem que tomar conta do seu horário de acordar é você, quem tem que... Enfim... E aí nós acordamos e faltando 5 minutinhos para começar a aula, o meu filho ainda estava em casa e aí a gente questionou. Aí ele virou e falou assim: não dá tempo, pai, então não vou para a escola agora, já vou na segunda aula. E aí a gente foi olhar o horário do despertador dele. Ele tinha acordado há 1h30 antes daquele horário. Por que não deu tempo? O que ele estava fazendo? Ele estava na tela, é óbvio. E ali o tempo passa que você não vê e ele perdeu a primeira aula por conta disso. Mas nós, como somos muito atentos a isso, a gente olhou e, epa, essa foi a primeira e a última vez que aconteceu. Eu não vou ficar aqui te acordando, Luiz, mas eu vou te monitorar, porque a responsabilidade é tua. Mas isso não vai acontecer de novo. Então, e aí vem a ação dos pais de serem até mais incisivos, de colocarem realmente a nossa autoridade em prática, né? Porque, às vezes, e você como neuroterapeuta vai saber, às vezes é os pais que estão precisando de terapia, não são os filhos. Certeza. Porque falta disciplina mesmo, né? Ser incisivo nas suas decisões, ser a autoridade da sua casa. Então, você tem que se fazer a autoridade da sua casa. Então, é preciso dar o exemplo, né? Porque a gente pode falar muitas coisas para a criança e a primeira coisa que ela vai fazer é repetir a sua ação. Né? Então, é um processo que é trabalhoso mesmo, né? A criação de filhos. Uma outra questão é a individualidade, a ideia de que a criança tem que ter individualidade, isso é relativo, porque a gente quer respeitar o limite, mas, assim, é ideal que a gente entenda que nós somos maiores que nossos filhos. Nós precisamos ter essa autoridade diante deles. Então, monitorar o teu contato aqui, o teu celular. Claro que até certa idade, porque até lá nós vamos treinando eles a entender como é que funciona o sistema. Como é que funciona essas questões, as profundidades de amizades, as ideações que vêm de fora das redes sociais, né? E os perigos que isso tudo, que contém isso tudo. Então, a questão das regras, dessa disciplina, como citaste, é muito importante no dia a dia, e principalmente que eu não dê o exemplo, né? Que eu não acorde de manhã, a primeira coisa que eu faço é pegar o celular. Porque eu vou me acostumando a isso e vou dizendo, eu precisei fazer isso, eu precisei mandar uma mensagem, precisei marcar um horário, precisei. Aí quando eu vejo, só estou precisando daquilo e a minha atenção plena. Naquele momento que eu preciso tomar um café com meus filhos, ou acordá-los, ou organizar ali, orientar, eu acabo mitigando isso da minha vida. Uau, que demais. Eduardo, e onde que as pessoas te encontram? Fala assim, onde que eu encontro essa pessoa que pode me dar uma luz? Porque aqui em casa tá perdendo o rumo com tudo, tá indo boi com corda, né? Como diz o pessoal lá na minha cidade. Tá indo boi com corda e tudo, e eu não tô conseguindo saber lidar com essa situação, eu tô precisando de ajuda. Ótimo, eu atendo aqui na clínica Treinamente, centro de aprendizagem, onde a gente atende crianças, adolescentes e adultos, adultos mais com a psicoterapia,
com a questão das telas também, né? Fazemos orientação parental, fazemos todo tipo de avaliação para transtornos do neurodesenvolvimento, avaliação para vício de telas também, que é aqui no Centro Empresarial Pedra Branca, né? Na sala 146, treinamento, centro de aprendizagem, e no centro de Florianópolis também, no edifício Maxins, no 501. Legal. Tem rede social para a galera conhecer um pouquinho mais do trabalho? A gente tem rede social que é treinamente_pb e treinamente_FLN. Gente, segue lá nas redes sociais, tenho certeza que vai ser muito valioso, até porque cada vez mais a gente vai precisar de ajuda nesse sentido, porque às vezes foge realmente até do nosso controle. Eu tenho observado em mim o quanto que eu tenho sido menos produtiva, por exemplo, e eu sei que é excesso de telas, né? O meu esposo aqui pega bastante no meu pé, e ainda bem que eu tenho alguém, né? Porque é isso que a gente tem que entender, a pessoa que pega no teu pé, ela tá querendo te ajudar, ela não tá querendo te atrapalhar, então agradeça por ter pessoas que fiquem toda hora te dando insights daquilo que você realmente precisa melhorar. E tenho certeza que você vai ter muito trabalho, porque as telas não vão mais voltar atrás, né? Eu falo que não tem como mais voltar, é daqui pra frente. Obrigada, tá? Nada, contem comigo. Valeu.